Salve, salve! Está no ar ao vivo, diretamente dos estúdios da CBF TV, o Jornal da Seleção desta quarta-feira. O Brasil deixou hoje a Granja Comari rumo à Fortaleza, palco do confronto pelas quartas de final contra a Colômbia nesta sexta-feira. Hoje a gente vai acompanhar como foi o treino, mas antes vocês já acompanham aí imagens dos jogadores subindo no ônibus que levou todo mundo para o aeroporto e já nesse momento os jogadores estão a caminho de Fortaleza. Se você está assistindo o programa ao vivo, os jogadores estão neste momento no ar, rumo à capital cearense. Aí você vê o Filipão, todos os jogadores também subindo. Lembrando que aqui na CBF TV, no programa de amanhã, você vai acompanhar como foi a chegada de toda a delegação na capital, Fortaleza. Você vai ver como foi essa viagem para o Ceará, onde vai acontecer as quartas de final da Copa do Mundo. Mais um jogo difícil, mais um jogo importantíssimo, e aqui você não vai perder todos os bastidores dessa história. Bom, quem falou com a gente hoje na entrevista coletiva foi o atacante Neymar, né? Ele falou sobre o treino e tal. A gente vai ver vários momentos do Neymar falando com a imprensa, mas antes a gente vai ver o treino dessa manhã que o Filipão realizou hoje cedo, o treino que contou com a participação do Neymar, o Neymar que chegou a gerar uma certa apreensão por ter sofrido bastante impacto, né, das jogadas dos colombianos, sofreu bastante choques. Então o Neymar está pronto, está tranquilo, participou do treino e tem presença assegurada na partida contra a Colômbia. E nesse treino também o Filipão aproveitou para fazer algumas observações, já que o Luiz Gustavo ele não vai atuar, está suspenso. Então, mais uma vez, o técnico da seleção pôde fazer algumas observações. E quem traz as informações para a gente é o repórter João Matalo. Mais uma atividade tática em campo reduzido. Um dia para acertar o time para o confronto decisivo com a Colômbia. Últimos testes para Luiz Felipe Scolari. Quando você treina muito, né, você treina, se dedica ao máximo no jogo, você tem um pouquinho de sorte. Então essa sorte que eu falo é de muito treinamento. Então você se dedicando nos treinamentos, se dedicando como se fosse um jogo, né? Você vai bem. E meu pai sempre me falou uma frase que treino é jogo e jogo é guerra. Então para mim é isso. Todo treino eu trato como jogo e todo jogo eu trato como guerra. Com Luiz Gustavo suspenso, um lugar segue em aberto no time principal. No treino desta quarta na Granja Comari, quem assumiu a vaga foi Paulinho. Com a autoridade de um dos ídolos da seleção, Paulinho treinou bem, participou bastante da atividade, conversou com os companheiros e fez até gol. Agora, Paulinho parece ter reencontrado o bom futebol na hora certa da competição. Acho que a importância do grupo também vem fazendo a diferença na seleção brasileira. Então, tive a oportunidade de jogar os 3 primeiros jogos e agora tendo uma nova oportunidade, depois de trabalhar, de novamente aí o professor Filipão dar uma nova oportunidade, agora aproveitar aí da melhor maneira possível. Já conhecemos um pouco da seleção colombiana e agora colocar em prática. No segundo tempo da atividade, Felipão testou uma nova formação. Maicon entrou no lugar de Daniel Alves e Henrique na vaga de Fred. Com isso, Neymar passou a fazer o papel de centroavante. Eu me encaixo em qualquer tipo de formação. Agora a gente tem um treinador, um excelente treinador para isso, para ele que resolve as escalações, né, o jeito como a equipe vai jogar. E nós atletas temos que obedecer e fazer de tudo para o time vencer. Tá certo, esse é o pensamento aí do Neymar e de todos os jogadores da seleção brasileira. E assim como informou o nosso repórter João Matalo, o técnico Luiz Felipe Scolari tem diversas opções aí para preencher a vaga do Luiz Gustavo, e uma delas é o Henrique, né? O zagueiro que já conta com a confiança do treinador desde a época do Palmeiras, pode também ter uma oportunidade, quem sabe, diante da Colômbia. E por falar em Colômbia, antes desse VT eu tinha falado que o Neymar havia sofrido muitos choques dos colombianos, mas não, foi dos chilenos. Tomara que os colombianos deem uma aliviada maior aí no Neymar, que ele consiga ir até o final da partida sem maiores problemas. E então, agora sim, a gente vai acompanhar o que
O Neymar falou também, e principalmente o Henrique antes, o que o Henrique falou sobre todas as possibilidades que o técnico Filipão tem para essa equipe. Tá todo mundo preparado, acho que independentemente de quem jogar tá preparado e tá tranquilo, porque também já atuei nessa posição, também o Filipão foi que me colocou, então a gente está preparado para... Que beleza, hein? Bom, esse aí que vocês viram no finalzinho foi o Davi Luiz empurrando o Henrique, o Daniel Alves também já estava ali azucrinando a vida do zagueiro, e eu falei no Davi Luiz, né? O Davi Luiz que foi escolhido pela FIFA o melhor jogador nessa primeira fase até o final das oitavas de final, foi o jogador em termos de estatística com o maior número, então mais um motivo de orgulho também para a nossa seleção brasileira. E depois que o Davi Luiz já tinha saído, que o Daniel Alves já tinha saído também, o Henrique enfim pôde concluir o seu pensamento. Já sabe de alguns jogadores e da qualidade técnica que eles têm, do time, são jogadores de qualidade, então a gente está preparado para isso e agora dá uma retocada. O Filipão vai passar mais algumas coisas para nós para que a gente possa estar 100% pronto para esse jogo. Já treinei nessa função, nessa posição, acho que independentemente de quem jogar também está pronto, está preparado. E eu também nessa posição foi o Filipão que me lançou, então estou muito na frente da zaga e não tem muita diferença, pelo menos para a gente que joga ali atrás, então a gente está pronto para isso. É isso aí, Henrique. Como eu havia falado no começo do programa, quem falou no Centro de Mídia hoje com os jornalistas de todo o planeta foi o atacante Neymar, artilheiro da Copa do Mundo, artilheiro do Brasil na Copa do Mundo com 4 gols. Ele destacou toda essa dificuldade que as equipes têm passado, principalmente o equilíbrio nessa Copa do Mundo e as dificuldades que todas as seleções têm enfrentado para passar de fase, com muitas partidas, inclusive nas oitavas de final, sendo decididas além do tempo regulamentar. Que não tem equipe fraca. Acho que isso foi o que mais impressionou, não só a mim, mas acho que até todos vocês, porque tem seleção que merecia estar ou nas quartas ou na semifinal, seleção, eu digo, de expressão grande, seleção que já foi campeã do mundo, e hoje não está. Então você vê que o nível do Mundial vem cada vez mais igualado, e esse Mundial está muito forte. Você vê que a maioria dos jogos indo para a prorrogação, é um gol só de diferença. Então acho que o nível vem aumentando, e isso faz bem ao futebol. Sem dúvidas, Neymar. E antes do nosso atacante falar com a imprensa, quem esteve no centro de mídia foi o presidente da Confederação Brasileira, José Maria Marim, ele que aproveitou para fazer uma visita aos jogadores e reiterar o seu apoio e a confiança a todo o grupo numa fase decisiva tão importante. Vocês acompanham aí imagens do presidente Marim cumprimentando todos os funcionários, ele que sempre faz questão de cumprimentar um a um. Depois ele assistiu ao treino, como vocês podem ver, ele tomou um assento ali e assistiu parte do treino junto com toda a delegação. E ele aproveitou também para falar sobre o museu da CBF, o museu que esteve aberto hoje e também vai estar aberto amanhã para a imprensa. E tá chegando a hora do jogo contra a Colômbia em Fortaleza. Nesta quinta-feira, a seleção treina na capital cearense com um clima de calor, sol ao longo do dia. Porém, teremos muitas nuvens e pancadas de chuva na parte da manhã e da noite. A mínima fica em 24 e a máxima chega a 30 graus. Muito bem, e voltando a falar do Neymar, ele destacou a importância da evolução que a equipe brasileira tem feito ao longo de toda essa campanha com o Filipão, desde o final de 2002, quando o Luiz Felipe Scolari assumiu a equipe pela segunda vez, e todo esse progresso, passando pela Copa das Confederações, até chegar na Copa do Mundo, e os jogadores ganharam espaço e principalmente o crédito, que o grupo inteiro voltou a ter diante de todos os adversários do planeta. Vem tudo melhorando, desde o começo da competição, desde o começo do trabalho, a gente vem crescendo cada vez mais. Saímos de uma seleção desacreditada para uma seleção que poderia ganhar um Mundial. E a gente vem demonstrando isso, E o que eu posso fazer é ajudar meus companheiros na marcação, fazendo gol, dando assistência, correndo, brigando, enfim, fazendo tudo que puder fazer dentro do campo para que a seleção saia vencedora,
E como eu já disse aqui, e tudo que eu mais quero é que o Brasil se consagre campeão, né? No final de tudo a gente sorria ou chore de alegria. E um outro ponto bastante destacado pelo Neymar foi o comprometimento com que todos os jogadores têm atuado. Segundo ele, o nosso camisa 10, né, garantiu que o objetivo não é dar show nem dar espetáculo, mas sim conquistar os resultados e chegar ao título mundial. Mas a alegria sempre teve e o nosso comprometimento é muito grande. E às vezes não é só festa, não é só 5-0, não é 4-0. Né? Eu acabei de falar que o futebol hoje está muito igualado, está muito difícil. E o time que se compromete mais dentro de campo acaba vencendo. Então é por isso que a gente chegou até aqui hoje. E por mim eu não quero dar show, né? A última coisa que a gente busca é dar show, que é fazer espetáculo. A gente está aqui para vencer. Se tiver que só defender e ganhar o jogo de 0,5-0, a gente vai ganhar. Não importa se a gente não vai dar chapéu, se não vai dar caneta, se não vai dar show, se não vai fazer todo mundo rir. A gente não está ali para isso, a gente está ali para vencer. E o que a gente quer é nos comprometer mais uma vez, correr até o final, sim, até cansar e depois sair vencedor. Aí depois no final do jogo a gente vê se deu show ou não. Tá certo, tá dado o recado do Neymar e o Jornal da Seleção de hoje termina por aqui. Lembrando que a FIFA divulgou hoje o árbitro para essa partida entre Brasil e Colômbia. Será o espanhol Carlos Velasco. Carlos Velasco será o árbitro dessa partida. Boa sorte a ele, que não haja nenhum fator que coloque em risco a partida e que seja tudo decidido, de preferência, né, Neymar? Você que falou, sem precisar dar show nem espetáculo, mas que seja decidido sem nenhum sofrimento para nós brasileiros, mas se tiver um pouquinho também, faz parte, contanto que seja mais uma vitória brasileira. Eu fico por aqui, então, lembrando que o Brasil também treina nessa quinta-feira no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, e amanhã vocês acompanham tudo aqui no Jornal da Seleção. Um grande abraço a todos e até amanhã. CBF TV, o melhor da seleção exclusivo para você.